reuniu com os governadores para conversar sobre esse projeto. Foi às 10h10 da manhã, mais ou menos, demorou até pouquinho depois das 11, justamente para sancionar esse mesmo projeto, e esse prazo termina na semana que vem. Então, justamente para comentar esse assunto, vamos conversar com o secretário de Fazenda e Planejamento daqui do estado de São Paulo, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda também, ex-presidente do Banco Central. Muito bom dia. Obrigado por atender a gente aqui no live, e a gente queria incluir também Leandro Narlock, Fernando Nakagawa nessa entrevista. E para a gente começar já conversando sobre essa declaração, como é que essa declaração pode prejudicar os estados ou municípios? E prejudica, na opinião do senhor? Muito bom dia. Bom dia. Olha, o fato é que a crise do coronavírus está impactando fortemente a economia e, por sua vez, está impactando fortemente a arrecadação dos estados. Então, isso tem gerado uma queda muito grande. A arrecadação de abril total entre os diversos impostos foi com uma queda de 22% em relação ao que estava previsto na lei orçamentária, e a nossa previsão agora para maio é mais de 30%. Então, é absolutamente necessário, de fato, este repasse. O Senado Federal incluiu no projeto a possibilidade de que houvesse um veto, o contrário, de que pudesse haver aumentos de salário e novos concursos, etc., durante esse ano. Na conversa com o presidente ontem e os governadores, foi acordado de que o presidente ia vetar esse artigo. Inclusive estava lá presente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e chegou-se a ler um acordo com ministros presentes também, etc., e diversos governadores, de que o presidente da República iria vetar esse artigo, que significaria que não poderia, portanto, haver aumento de salários e novos concursos. No entanto, hoje, estamos vendo aí, por esse live do presidente, que ele está numa dúvida qualquer por conta da questão de haver ou não haver o concurso para novos funcionários, etc., para entrar novas pessoas. Eu não sei se ele está se debatendo aí com uma questão técnica, evidentemente ele não deixou claro isso, se é uma questão técnica, onde ele veta os aumentos de salário, e isso automaticamente, vetando aquele parágrafo, levaria também o veto à possibilidade de fazer novos concursos. E resolver uma questão técnica, e que ele indica que ele quer que seja admitida novos concursos, a existência de novos concursos públicos, ou não, se é o contrário. Ele seria favorável. Não ficou claro ali. Agora, olhando do ponto de vista do Estado de São Paulo, isso aí é uma coisa que, com essa situação, essa pandemia, essa crise que afeta a todos, de um lado, do ponto de vista de renda, do ponto de vista de vendas das empresas, emprego e etc. E, por outro lado, também afeta a saúde das pessoas, na medida em que o número de contaminados no Brasil está crescendo de uma forma completamente descolada da curva do resto do mundo. Mas o fato concreto é que, nesse momento, portanto, não haveria espaço, de qualquer maneira, para aumento de salários ou realização de concursos. Então, independentemente do presidente vetar ou não vetar, do nosso ponto de vista, não faz diferença. Ele pode vetar, porque nós não vamos, de qualquer maneira, aumentar salário mesmo. Não há espaço para isso. Mesmo que o presidente não vetasse. O presidente vetando, tudo bem, não há nenhuma
nenhuma questão a esse respeito. Agora, é evidente que ele precisa sancionar e decidir logo o que vai vetar, o que não vai vetar, para não ficar sem certeza e possivelmente com a criação de questões operacionais, etc., porque o Ministério da Economia, uma vez sancionado, o Ministério da Economia tem que processar o mais rápido possível a transferência desses recursos para que isso seja viabilizado para a maioria dos estados ainda no mês de maio e etc. E essa postecipação apenas prorroga a situação. Então, acho que a questão aí se é uma questão de decisão do presidente, se quer admitir ou não novos concursos, qualquer decisão que ele tomar, do nosso ponto de vista, está bem. Se o problema é técnico, então que resolvam o problema técnico. Mas o importante é que a lei precisa ser sancionada o mais rápido possível. A situação é grave, os estados estão na frente de combate do coronavírus, os estados estão fazendo hospitais de campanha, comprando respiradores, etc., e médicos e enfermeiras, e etc., tudo isso aí que está na frente de combate, o Estado tem que pagar tudo isso, o Estado tem que pagar a segurança, né? Tem que pagar o salário dos professores, dos servidores, e resolve. As despesas não caem, aumentam, a arrecadação caiu muito, nós não podemos correr o risco de ter um colapso aí em alguns estados brasileiros de serviços públicos essenciais por conta de um atraso lá, ou uma questão de dúvida, ou uma questão de tecnicalidade. E resolve. O presidente tem que chegar à sua conclusão, tomar a sua decisão, assinar isso o mais rápido possível, de preferência na própria segunda-feira, ou antes, né, com validade no Diário Oficial de segunda-feira, e de maneira que nós possamos, com isso, prosseguir com a prestação de serviços pelo Estado, normalmente, atendendo às prioridades hoje, que são grandes da população. Secretário, Mari falando aqui, bom dia para o senhor, boa tarde já, né? O senhor falou sobre incerteza ontem na reunião, inclusive o governador de São Paulo, João Dória, reforçou o pedido de outros governadores para a primeira parcela ser paga ainda esse mês. E eu queria saber um pouco mais sobre a situação aqui do estado de São Paulo. O senhor falou sobre a perda de arrecadação, como está essa perda e quanto tempo o estado aguenta com essa perda? Olha, a arrecadação caiu no mês de abril 22%. É uma perda enorme. E a previsão para maio é mais de 30%. Então, evidentemente, não há como o Estado financiar isso de outras maneiras, porque a despesa não cai. Tá certo? Poderia ser feito antes de corte de despesas, já foi, investimento, isso, aqui, todas as despesas discricionárias, já foi feita a reforma da Previdência, do servidor do Estado, tudo isso. Agora, não há mais espaço aí de corte de despesas, inclusive por questões constitucionais. Né? Então, com isso, o que ocorre? Não há dúvida de que o Estado precisa de que esses repasses sejam concluídos. Por quê? Porque no Brasil existe uma característica diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, onde lá o Estado pode emitir título de dívida. Então, tem um problema desse, uma queda de arrecadação, como está acontecendo quase no mundo todo. O Estado emite um título de dívida para se financiar, aumentando um pouco a dívida do Estado, enquanto dura a pandemia, enquanto as receitas não voltam ao patamar original. No entanto, aqui no Brasil isso é proibido. A emissão de dívida é um privilégio, é um monopólio do Tesouro Nacional. Portanto, não há, mesmo tendo entrado no ano com orçamento equilibrado, responsável, aqui em São Paulo, vários estados entraram já em situação de calamidade financeira, de resultado de ações de anos anteriores, não de agora necessariamente,
Mas o Estado de São Paulo entrou equilibrado, muito bem. Agora, com a queda de arrecadação dessa maneira, não há como pagar todas as despesas. Então, como o Estado também não pode emitir tipo de dívida, essa é a razão. Foi aprovado pelo Congresso Nacional, foi aprovado por grande maioria na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal. Tá claro. O presidente, na reunião que eu estive presente com os governadores, manifestou, sim, que vai sancionar o projeto, etc. E a questão era só a questão lá da dúvida em relação ao aumento. Então é importante que ele faça isso o mais rápido possível, porque secretário, os estados têm que... Secretário, que é Fernando... esses recursos para continuar cumprindo todos os seus compromissos. Secretário, desculpa interrompê-lo, que é Fernando Nakagawa. Cumprir todos os compromissos com recursos que estão sendo desviados de outras áreas, etc. Mas é necessário, sim, que esse assunto seja resolvido agora, no mês de maio. O prazo do presidente é a próxima semana e esperamos que ele já assim suba rápido, que é essa procrastinação não resolve o problema. Tá certo, secretário. Secretário, aqui é Fernando Nakagawa. O senhor citou a necessidade de previsibilidade. O setor privado também tem pedido muito isso. E essa semana o governador João Dória concedeu uma entrevista à Rádio Jovem Pan em que falou que já está conversando com o pessoal do comércio e dos shoppings. Eu acho que o secretário não está ouvindo a gente nesse momento. O senhor ouve a gente, secretário? Eu acho que o secretário não está ouvindo a gente. Bom, a gente vai precisar interromper, então, essa conversa com o secretário Henrique Meirelles. A gente vai tentar refazer essa conexão para tentar conversar com ele. O Naka, obviamente, está cheio de perguntas. Eu também, a Mari também, o Narlock também estava ali posicionado, porque a gente está conversando com o secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e uma figura muito importante na economia brasileira, porque já foi presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, né? E ele, inclusive, disse ali, né, Naka, que a arrecadação em São Paulo deve cair 30% em maio, ou seja, a gente vê números aí bem preocupantes. É, né? Que a conta não fecha, né? Quando entra 30% menos do seu salário e as suas contas continuam as mesmas, o aluguel, a conta de luz, a internet, o telefone celular, a conta não fecha e aí você entra no vermelho ou você precisa de um empréstimo. É por isso que os governadores têm tanta pressa nessa situação. E olha que a situação de São Paulo não é das piores, ao contrário, é uma das melhores. Porque o Estado já estava bem antes da pandemia, né? Exatamente. Minas Gerais está numa situação muito ruim, infelizmente, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, esses são estados que estão numa situação muito mais frágil do ponto de vista econômico. Fora as cidades, as prefeituras, muitas estão sofrendo de uma forma muito mais profunda do que os governadores. E dá para a gente fazer uma analogia, né, Naka, com as empresas, né? Então, quer dizer, as empresas que tinham dinheiro em caixa agora estão sofrendo menos e os estados que tinham dinheiro em caixa agora estão sofrendo menos. Vamos tentar restabelecer o nosso contato aqui, então, com o secretário Henrique Meirelles. Secretário, o senhor ouve a gente bem agora? Sim, agora estou ouvindo bem. Maravilha. O Naka vai refazer a pergunta dele, então. Então, secretário, olha, refazendo aqui a pergunta para o senhor. Nessa semana, o governador João Dória deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan em que citou que já está conversando com o comércio e com o pessoal do setor de shoppings do estado de São Paulo para uma possível reabertura gradual, escalonada e heterogênea, termos usados pelo governador da economia de São Paulo, a reabertura da economia de São Paulo, a partir do dia 1º de junho. Então, em poucos dias, eu queria que o senhor contasse um pouco em que pé está esse planejamento para uma eventual reabertura do estado de São Paulo, da economia paulista. Olha, Naka, nós temos, de fato, um trabalho muito grande de estudar setor a setor. Temos aí 2 grupos trabalhando em consultoria, um grupo de médicos, especialistas de instituições, sejam governamentais ou não, e um grupo também de economistas, também sejam de instituições privadas ou públicas, que estão todos trabalhando junto. E cada secretário do Estado está encarregado do setor específico, secretário da Agricultura, das empresas agrícolas, secretário de Habitação, empresas daquela área, e etc. Cada secretário de Transportes, tudo isso. Então, nós estamos trabalhando com protocolos específicos. O que é um protocolo? É uma regra.
para que esse setor possa ter uma reabertura gradual, mas quais são as regras que devem ser seguidas? Tipo, uma loja, quantos clientes podem entrar na loja ao mesmo tempo? Por exemplo, qual deve ser o procedimento lá de manuseio de produtos e etc. Questão de higienização com álcool gel das mãos, etc. Tudo isso, uso de máscaras obrigatoriamente. Em resumo, todo este processo está em andamento, deu um grande número aí de protocolos, cada setor é um setor específico, por exemplo. Pelo que o senhor tem visto, geograficamente deve começar no interior, secretário? Certamente. Geograficamente, sim. Nós temos aí também fazendo pesquisas baseado em densidade demográfica, baseado em número de casos de coronavírus pela população, disponibilidade de leitos, etc., como inclusive já foi antecipado pelo governador. E baseado em tudo isso, nós vamos definir as áreas que vão abrir primeiro, as áreas que vão ter que, na realidade, fechar um pouco mais, e etc. E, eventualmente, chegar na região metropolitana, na Baixada, etc. Bom, vamos incluir agora o nosso comentarista, secretário Leandro Narlock, que vai fazer uma pergunta também. Bom dia, secretário. Bom, o senhor foi candidato a presidente nas últimas eleições e poderia, nesse momento, se vitorioso, estar no lugar do presidente Bolsonaro no meio dessa pandemia. O que o senhor faria de diferente se fosse presidente agora, principalmente na economia? Muitas empresas, por exemplo, pequenas empresas, estão aí ameaçando fechar e reclamando que o crédito que o governo destinou a pequenas empresas não está chegando nelas, não está chegando na ponta. O que o senhor faria diferente nesse caso e se quiser responder também em relação à epidemia como um todo? Pois não. O fato é que eu tenho dito há muitos anos, seja no setor privado, seja no setor público, que o sucesso de qualquer iniciativa, 50% é boa estratégia, boa direção, medidas corretas, etc. E 50% é execução. Como você mencionou, nós estamos tendo um problema de execução. Quer dizer, as medidas corretas de empréstimo para pequenas e médias empresas, etc., estão corretas, tem que se fazer isso mesmo, para que as empresas possam de fato passar por essa crise e depois que a crise passar, as empresas voltarem a trabalhar, a economia crescer, contratar, etc., funcionários. Por outro lado, isso tem que de fato chegar na empresa. Então, não adianta apenas os recursos ficarem disponíveis, grandes anúncios, mas tem aí uma questão de execução. Então, uma das questões que eu sempre prestei muita atenção, me dediquei muito a vida toda, é falar menos e agir mais, isto é, me dedicar também à execução, fazer com que as coisas de fato aconteçam a tempo e a hora. E é isso que nós precisamos ter agora um pouco mais no Brasil. Por exemplo, foi outra coisa, mas que é relacionado ao mesmo tema, foi aprovado o orçamento de guerra, que é uma emenda condicional, foi apelidada como orçamento de guerra pelo governo. Cria um orçamento especificamente para combater a pandemia, está certo, para proteger a economia, está certo, mas também dá poderes ao Banco Central do Brasil de comprar carteiras de crédito dos bancos, comprar títulos de crédito diretamente do mercado. Isso está sendo feito largamente pelo Banco Central dos Estados Unidos, pelo Banco Central da Europa, e é importante que isso seja executado o mais rapidamente possível. É mais um exemplo daquilo que eu estava dizendo. Isso, sim, alivia a carteira dos bancos e permite que não só os 6 grandes bancos, mas também bancos médios, bancos pequenos, fintechs, possam emprestar, vender a carteira para o Banco Central. Isso vai, de fato, ativar a economia. Tem espaço para isso. O
Brasil está com a queda de atividade, a inflação está abaixo da meta, então tem sim espaço para fazer como outros bancos centrais estão fazendo. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, o Banco Central americano estava lá numa discussão, diz que agora não vai fazer, de fixar o que equivale à taxa Selic, que é a taxa do Banco Central lá, que é o chamado Fed Funds. Eles estavam numa discussão se ia fixar isso uma taxa de juros negativa, né? Pagar para alguém tomar o dinheiro. Por quê? Porque a economia está caindo, a demanda por crédito, inclusive, está caindo, etc., do ponto de vista geral. Agora, a demanda por crédito para sobrevivência, essa está aumentando e o Banco Central de grandes países está injetando muito recurso no mercado. Tá certo. Falando do Banco Central, vale do Tesouro, vale para tudo. Execução é o nome do jogo hoje. Perfeito. Secretário, a gente está chegando ao fim do live, a gente tem pouquíssimo tempo, por isso eu queria pedir uma última análise concisa do senhor, se possível, para uma última pergunta. Voltando aqui para a questão de São Paulo, eu queria saber qual é exatamente a fatia desse auxílio que o Estado de São Paulo vai receber, como Estado que é, nesse momento, o epicentro da pandemia do coronavírus e é, portanto, o Estado que mais precisaria de ajuda financeira nesse momento, e o quanto essa apreensão pela liberação, pela sanção desse projeto, atrapalha, nesse momento, as contas do Estado. Não, atrapalha bastante do ponto de vista de planejamento. Quer dizer, hoje, até agora, nós estamos pagando as contas em dia, etc., mas a incerteza em relação a quando vai sair exatamente, número 1, e depois qual vai ser a velocidade de processamento disso para os recursos de fato chegar nos estados, que é a questão fundamental. Aqui vale a mesma coisa que nós estávamos falando sobre o crédito para as empresas. Tá? É necessário que o recurso chegue aqui. Né? Aprovou o projeto, muito bem, tem uma discussão grande agora, todo tipo de reunião sobre a sanção, muito bem, mas é importante que faça, execute e o recurso chegue a tempo e a hora, porque o que interessa à população é ter as suas necessidades atendidas. Né? E é isso, para isso exatamente que nós estamos trabalhando. Secretário, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo todo para falar com a gente. A gente sabe que o senhor está bastante ocupado nesses últimos dias por conta de toda essa pandemia e por conta de tudo que está acontecendo no estado de São Paulo. Muito obrigado, portanto, Henrique Meirelles, secretário estadual de Fazenda e de Planejamento do estado de São Paulo. Uma ótima tarde para o senhor, secretário. Obrigado e boa sorte a todos.